O episódio de hoje é um oferecimento do canal Cinéfilos Anônimos, que traz perfis dos maiores astros do cinema. Inclusive, os fãs de Pulp Fiction vão gostar do novo vídeo deles sobre a carreira de Uma Thurman. Confira este vídeo e o canal clicando nos links aqui embaixo na descrição ou nos cards aqui em cima. Quando eu falo Pulp Fiction, qual é a cena que te vem à mente logo de cara? Na maioria das vezes tem duas que o pessoal mais relembra. Uma delas é a do Julius no apartamento descascando o cara que quis passar a perna no Marcellus. E por mais que esse seja de fato um dos melhores momentos do filme, tem outra cena que se tornou mais icônica. Quando Vince e Mia saem pra jantar no Jack Rabbit Slims e depois dançam no concurso de twist do restaurante. O momento se tornou tão marcante que entrou de vez pro panteão de cenas mais memoráveis do cinema recente. E esses dias, relembrando esse trecho, eu comecei a pensar sobre o que faz ele ser tão memorável. E depois de analisar com mais atenção, eu percebi que ele funciona muito bem em diferentes camadas. Por isso, pro vídeo de hoje, eu vou dar uma de Tarantino e separar a análise em capítulos. Primeiro, a gente vai falar sobre técnica cinematográfica. Depois, sobre as referências que Tarantino usou para criar a cena. E por último, vamos amarrar tudo isso para ver como essa cena encapsula perfeitamente não só Pulp Fiction como um todo, mas também o estilo particular de Tarantino. Beleza? Então vamos lá. Em termos de técnica de direção, essa cena tem diferentes momentos que merecem destaque. O primeiro é quando Vince entra no restaurante e Tarantino filma tudo num plano longo. Aqui já percebemos a influência da Nouvelle Vague francesa, um dos movimentos cinematográficos favoritos do Tarantino. Por ser um grande fã, o diretor quis trazer certas técnicas recorrentes da Nouvelle Vague para Pulp Fiction, como os planos longos. Mas se a gente vê esses planos nos filmes da Nouvelle Vague, a gente percebe como muitas vezes a câmera não é completamente interligada aos movimentos dos personagens. Ela frequentemente tem certa independência na forma como ela se move. E é exatamente isso que o Tarantino vai fazer aqui. Para nos mostrar os detalhes do restaurante, o diretor faz questão de desviar o foco do Vince e mover a câmera para os lados, como se ela fosse um segundo personagem, olhando para o que lhe interessa. E quando ela percebe que tá ficando para trás, ela aperta o passo para voltar a acompanhar o Vince. Depois disso, Mia e Vince vão se sentar. E nessa parte, o que mais me chama a atenção é a forma como Tarantino enquadra os dois. Como comentou Fernando Imperator em sua palestra online sobre o filme, aqui o diretor faz uma composição pouco usual. Olha como ele arma a disposição deles no começo. Mia à direita, Vince à esquerda. Então, para manter essa lógica, nos planos mais fechados de cada um, a gente esperaria ver a Mia mais para a direita do quadro, e quando cortasse para o Vince, ele estaria mais para a esquerda do quadro. Mas o Tarantino faz o oposto. Olha como dentro do quadro a Mia tá bem mais para a esquerda e o Vince para a direita. Isso causa um sentimento de desequilíbrio, instabilidade, como se tivesse algo estranho ali. E isso não é gratuito, porque nesse momento Mia e Vince mal se conhecem, eles não sabem nem se vão gostar da companhia um do outro. E os enquadramentos ajudam a refletir essa instabilidade. Não é à toa que depois, quando a cena avança e eles começam a ficar mais à vontade um com o outro, o enquadramento muda, deixando ambos centralizados ou até mesmo nos cantos que a gente normalmente esperaria. O equilíbrio entre Mia e Vince agora se traduz também no enquadramento. E não tem como a gente não destacar também o trecho da dança propriamente dita. Nela primeiro temos um plano mais estático e aberto para que a gente comece a se habituar com o momento. Mas quando a dança fica mais intensa, mudamos para algo completamente diferente. Agora o plano é mais fechado e filmado com a câmera na mão. E mais uma vez a câmera vai ter quase uma personalidade própria, como se fosse alguém fascinado com os passos, observando cada detalhe. É um movimento de câmera que traz não apenas um senso de dinamismo, mas também uma autenticidade quase documental para o momento. Sem contar também que o Tarantino traz de volta os planos longos para nos mostrar os passos deles. Nesses 2 minutos de dança, temos apenas 3 cortes. Com planos longos assim, Tarantino ajuda a fazer com que o momento seja ainda mais hipnotizante. Quer ver como isso faz diferença? Então olha pro filme Be Cool, o outro nome do jogo, que também tem uma cena de dança com Uma Thurman e John Travolta. Por mais que eles ainda dancem muito bem,
O foco da nossa atenção é constantemente mudado por conta dos vários cortes da montagem. Não que essa seja uma forma errada de filmar uma cena de dança, até porque cada obra tem seu propósito e seu estilo particular. Em seu filme, Tarantino quis fazer com que o público se sentisse muito presente na dança, e por isso achou melhor usar uma montagem com menos cortes. Falar de um filme do Tarantino é inevitavelmente falar das referências que ele usa para criar suas histórias. E essa cena em especial, por mais simples que ela possa parecer, tem diversas referências. Vamos pegar como exemplo um dos trechos mais peculiares, quando Mia e Vince ainda estão no carro. Esse retângulo que aparece se tornou um dos elementos mais chamativos do filme, porque essa é uma intervenção gráfica que destoa demais do restante do longa. É provavelmente o momento que mais joga na nossa cara que a gente tá vendo um filme. Mas de onde veio isso? Bom, a própria temática retrô da cena já nos dá a pista. Os anos 50 e 60, quando a gíria square estava muito na moda nos Estados Unidos. E por ser uma expressão tão comum, a gente encontra diversos exemplos de programas de TV da época, com cenas em que um personagem desenha um quadrado no ar. Oh, I don't like jazz. Jazz has a very different look to it. Mas vamos para as referências do momento que mais importa, o da dança. Existem diversas obras que a gente pode citar como influência. Algumas assumidas pelo Tarantino, outras não. Por exemplo, o diretor não chegou a admitir isso, mas os passos de Mia e de Vince são praticamente iguais aos passos que vemos no clássico de Fellini, 8,5. Em compensação, tem outras obras que o próprio diretor apontou como inspiração para a cena de dança. The image that I had in my mind was the Zsa Zsa Gabor cat from the Aristocats. And there's that one little scene where the Aristocats dance. And she kind of like... Groovy, mama, groovy. Mas tem outra obra que o Tarantino considera ainda mais influente pro que ele fez nesse trecho de Pulp Fiction. Bando à Parte, filme de 1964, dirigido por Jean-Luc Godard, o mais famoso nome da Nouvelle Vague. No longa, também vemos os protagonistas iniciarem uma dança em um restaurante. E você vai reparar que essa coreografia não tem nada a ver com a dança de Pulp Fiction. Porque esse não era o objetivo de Tarantino. Ele queria mesmo era capturar a essência da cena de Godard. Como ele mesmo apontou, minhas sequências musicais favoritas sempre foram as do Godard, porque elas simplesmente surgiam do nada. É tão infeccioso, tão amigável, e tem o fato de não ser um musical, mas ele para o filme para ter uma sequência musical, o que deixa tudo mais doce. E foi isso que ele quis fazer em Pulp Fiction. Essa cena cria um momento musical em um filme que não é um musical. É um trecho singelo que traz leveza para essa história sobre violência e crime. Dissecar as técnicas e as referências que o Tarantino usou para criar a cena de dança pode ser muito informativo. Mas o que a gente pode extrair disso tudo? O que esses fatores nos dizem sobre o que essa cena representa para o filme como um todo e para a obra de Tarantino? Primeiro, vamos parar um minuto para pensar como é curioso que essa cena em especial tenha se tornado a mais icônica de Pulp Fiction, apesar desse não ser um ponto extremamente dramático do filme. Claro, a dança é sim um ponto de virada importante, por ser o momento em que Mia e Vince finalmente vão perceber que tem uma conexão. Mas ainda assim, a cena não tem uma carga dramática pesada como outras partes memoráveis do longa. Aqui não temos violência. Aqui a gente esquece temporariamente das ameaças do mundo do crime, porque nada de fundamental tá realmente em jogo nessa hora. Esse é um momento mais corriqueiro entre dois personagens. E mesmo assim, é dessa cena que a gente mais lembra quando a gente pensa em Pulp Fiction. Mas isso faz todo sentido quando a gente entende que é justamente isso que o Tarantino quis fazer com Pulp Fiction. Porque nesse filme, o cineasta quis brincar com o que consideramos importante e o que consideramos insignificante. Basta ver como ele pegou as histórias pulp, que por décadas foram tratadas como entretenimento de quinta categoria, e as reciclou usando técnicas de movimentos vanguardistas do passado, criando assim um filme aclamado pela crítica. Pulp Fiction é o Tarantino querendo mostrar que até mesmo o entretenimento de quinta categoria pode na verdade ser algo de muito valor. Então essa ressignificação do que é valioso ou não é a lógica básica do filme. E isso se reflete até mesmo nos eventos do roteiro.
Se normalmente a violência é algo grave e importante, aqui ela é banalizada, com muitas mortes e agressões sendo tratadas apenas como um pequeno detalhe. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? E ao mesmo tempo em que o Tarantino banaliza algo importante como a morte, ele coloca num pedestal de importância o que é normalmente considerado banal, dedicando longos trechos a momentos corriqueiros do nosso dia a dia, seja um diálogo sobre hambúrgueres, uma simples conversa no banheiro, ou, até mesmo, uma dança para animar uma noite tensa. Nada mais justo então que a cena mais relembrada de um filme fascinado com o valor do singelo seja justamente a de uma simples dança descontraída. Além disso, é fundamental reconhecer como a cena de dança encapsula perfeitamente o estilo do Tarantino. Foi com Pulp Fiction que o cineasta sedimentou de vez o pastiche e a referência como suas assinaturas cinematográficas. E é nessa cena aqui que o estilo referencial do diretor faz mais sentido. Porque o Jack Rabbit Slims é um lugar onde vemos figuras como Marilyn Monroe, James Dean e Ed Sullivan serem transformados em funcionários. Então esse é um restaurante que pega ícones culturais das décadas passadas e os reapropria em nome da nostalgia. Ou seja, é o lugar perfeito para um cineasta que reapropria técnicas e estilos cinematográficos das décadas passadas para exercer sua própria nostalgia. É como se nessa cena o Tarantino estivesse em seu habitat ideal, um grande simulacro do passado onde ele tem o controle. Um lugar onde ícones culturais de décadas passadas podem testemunhar os esforços de Tarantino em levar adiante o legado da cultura pop que ele cresceu admirando. Então, se no fim das contas esse trecho de Pulp Fiction ficou excelente, saiba que não é apenas por conta da técnica apurada ou pelas referências. Ela ficou excelente também porque dá pra perceber que nessa cena em especial o Tarantino estava no seu playground dos sonhos. E quando algo é feito com tanto entusiasmo, o sentimento transborda pra gente. Não tenha dúvidas então de que se essa cena é relembrada com tanto carinho pelos fãs até hoje, é em parte porque naquele instante ninguém estava mais feliz do que o próprio Tarantino. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Gururaj Singh, que é um dos nossos apoiadores. Na última sessão do Cineclube Entre Planos, no qual a gente debateu Pulp Fiction, foi ele que chamou a minha atenção pro fato de como é engraçado essa cena em especial ser a mais lembrada do filme, sendo que nada de muito dramático acontece nela. Então, valeu Gururaj, você foi uma grande parte da inspiração por trás do vídeo de hoje. E eu também quero agradecer ao canal Cinéfilos Anônimos por ter apoiado esse vídeo. Se você não conhece, o Cinéfilos Anônimos é comandado pelo André Mesquita, e lá ele publica vários perfis dos maiores astros do cinema. E quem é fã de Pulp Fiction com certeza vai curtir o novo vídeo deles sobre a Uma Thurman. Nele, o André vai te contar como ela começou a carreira dela no cinema e alcançou o estrelato graças a filmes como Pulp Fiction, Kill Bill e Amargo Reencontro. É um conteúdo obrigatório para quem quer conhecer ainda mais a trajetória dessa grande atriz. Então não deixe de conferir esse vídeo e, é claro, de se inscrever no canal Cinéfilos Anônimos. Eu vou deixar os links aqui em cima no cantinho e também aqui embaixo na descrição. E lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.